Ele cuida de nós. Nós descansamos nele. Ele nos faz caminhar. E a cada dia nós aprendemos o quão é maravilhoso viver dentro da fé que o Pai nos presenteia todos os dias, porque a fé é um dom e os dons são irrevogáveis. Ele deu, está dado. E todos os dias, quando nós manifestamos a fé, nós crescemos, nós evoluímos e nós disseminamos essa fé por onde nós passamos, dentro dos nossos desafios, os desafios internos e externos e os desafios do mundo. Você dissemina isso. Você diz que é o firme fundamento e a palavra que a gente deve tomar posse é essa. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Evangelho significa boas novas. Então esse firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê é a sabedoria que se manifesta em nós. E tudo isso se resume nele, o autor e consumador de nossas vidas. Tudo é incrível. Pai, agradecer é um dom, mesmo estando difícil. E esse dom, manifestado pela Tua graça, é a fé, Senhor. Nós te agradecemos no pouco e no muito. Te agradecemos, mesmo sem saber o amanhã, mas o hoje se faz presente. E o hoje é o que nós devemos viver, não olhando para as circunstâncias, mas manifestando a Tua sabedoria, a fé, crendo na esperança, que o dia, dentro dos justos e dos injustos, ele não vai mudar. O que muda todos os dias, Pai, e aqui nós aprendemos sobre isso, é o bom perfume do Senhor, que é a Tua graça, que é a Tua sabedoria, que é o Teu conhecimento. A cada filho Teu que clama por misericórdia, que clama pelo Teu amor, e o Teu amor transborda na vida deles, que eles possam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua sabedoria, e que isso possa consolá-los, consolar cada um, exortar e edificar. A fé, a esperança e o amor. Todos esses são importantes, mas o mais importante de todos é o amor. O amor ágape, que nos ensina a manifestar de forma altruísta, sem querer nada em troca. Quando nós aprendemos e praticamos, nós evoluímos. Que nesta manhã, meus irmãos, venhamos subir mais um degrau de aprendizado. Que venhamos dizer, tá tudo incrível. Chegamos à sexta-feira, na verdade começamos no meio da semana devido a esse maravilhoso feriadão, o São João, que todos nós desfrutamos. E vamos aqui, para o último final de semana do mês de junho, nós estamos de pé. Inale, exale, estiai e diga obrigado, Paizinho, obrigado, Pai amado. Obrigado por tudo, Senhor. As palavras positivas, palavras que geram alegria e não tristeza, é o que nós queremos ouvir dentro da Tua sabedoria. E é isso que Ele nos dá. Correção, no momento que nós erramos, né? Nós não somos perfeitos, mas também nós não nos permitimos nos erros. A sabedoria, ela nos faz confiar em Deus. E ontem eu vi um vídeo que me aguçou para eu trazer uma reflexão com sabedoria de Deus para as nossas vidas. A pessoa dizia assim,
eu gosto de ir à igreja, mas eu ainda não aceitei Jesus. E aí vinha todos os fardos de que precisava melhorar aqui, melhorar ali, para que pudesse aceitar Jesus e ser batizado. E aí me veio, vamos manifestar a sabedoria. Tome posse dessa palavra. A palavra, ela se manifesta em nós e quando nós entendemos que você é um instrumento de Deus, esse é o momento de você compartilhar com sabedoria. Porque a sabedoria, ela é acompanhada do conhecimento. E na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, meu irmão, talvez você esteja com essa dúvida aqui. Ou com essa restrição de aceitar Jesus. Jesus disse assim, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Quando eu falo sobre nós somos espirituais com experiências humanas, isso é uma realidade dentro da fé e da história bíblica, da bússola da vida. Quando ele diz, não fois vós que me escolheste, eu que vos escolhi. Então, o que é o aceitar Jesus? Eu vou entender o que é aceitar Jesus, e isso é entendível, quando você deixa as coisas que você fazia, que você sabe que é errado, e começa a manifestar o amor. Você aceitou Jesus confessando com os teus lábios, dizendo, eu creio que o Pai está no controle de tudo, mas eu estou direcionando o controle, no caso a minha vida, para os caminhos dele. O Pai me conduz em triunfo e em perfeita vitória. Quando é que eu aceito Jesus? Quando eu paro de reclamar e digo, Ele está me conduzindo em triunfo e em perfeita vitória. Eu tomo posse dessa palavra quando diz todas as coisas contribuem para o bem, para aqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Eu estou aceitando Jesus. Eu aceitei Jesus. Mas de Gênesis e Apocalipse não tem esse levantar a mão, ir em uma igreja e aceitar Ele como Senhor e Salvador. Mas tem um versículo que ele precisa ser esclarecido. Porque, meu amado, você é de Cristo. Você sabe a sua caminhada. Você sabe o que convém e o que não convém. E quem fala contigo é a sabedoria que lhe diz, meu filho, você disse que não vive mais você e eu vivo em ti. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não vai ser o perfeitão e vai mudar a sua forma de viver, mas vai conduzir com ordem e decência. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Tome posse dessa palavra, porque isso é aceitar Jesus. Isso é a sabedoria se manifestando em você, ativando a tua mente. E lá em Romanos 10, o verso é o 9, é daqui que alguns por zelo sem conhecimento e outros usam um texto fora de um contexto, porque o texto bíblico precisa entender, ter uma interpretação do que está acontecendo aqui. Aqui Paulo está suplicando a Israel para que eles crescem no Cristo que já tinha ido na cruz. Mas o que é que acontece aqui em Roma? Os dois pactos. O que é pacto, irmão? É a lei de Moisés e a graça. É o primeiro mandamento, que consistia de 613 mandamentos e ordenanças, que o homem não era capaz de cumprir. E dentro desses mandamentos tinha
o batismo, mas o batismo para arrependimento desses 613 mandamentos, que o homem pecava, ele era transgressor, então ele se arrependia do que ele fez na lei de Moisés. Não é se arrepender de beber ou matar ou adulterar, fazer algo. Não é um pecado condenável como existia no primeiro século da era cristã. No primeiro século da era cristã, João 1,17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Quando eles cometiam pecado que não era para a morte, porque o adultério era um pecado para a morte, porque tinha que apedrejá-lo. E isso, eles tinham o batismo que só João Batista batizava. Eu já li aqui, se eu não me engano, está em Atos 1, 5, depois verifique, ou Atos 5, 1. O próprio Jesus diz que eles foram batizados por João Batista, mas muitos seriam batizados por ele, não muito tempo depois desses dias. E lá em Romanos 6,3 diz assim, não sabeis que vós foste batizado com Jesus Cristo na sua morte? Então o batismo é do Espírito, quando ele diz, eu vou deixar o Consolador, 1 Coríntios 3,16 vai dizer, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Atos 17:24 diz assim, o Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há não habita em templo feito por mão de homens, mas eu me reúno como igreja. Mas não é lá que eu vou aceitar Jesus. E a pessoa falava isso com o estado de espírito contrito. Só que é vídeo de internet. Já tem um grupo ali, eu não comento. Eu não falo nada. Eu manifesto aqui o dom nesse canal, que eu sou o líder desse canal, eu manuseio este canal. Nesses vídeos, eu não comento nada. Até porque já tenho uma opinião formada ali, e me desculpe a humildade sem conhecimento, mas enfim. Talvez esse vídeo chegue um dia para essa moça, tudo bem. Eu não estou aqui para convencer ninguém, quem convence é o Espírito. Eu estou aqui para trazer um esclarecimento. Então o que acontecia aqui, em Romanos 10:9, Paulo estava suplicando para que eles crescem na graça de Deus. E a salvação aqui não é uma salvação espiritual. A salvação é na mente, entendeu? Ele fala sobre, vamos crer porque o templo ainda estava de pé, Jesus tinha ido à morte de cruz, e ele volta no ano 70 para julgar Israel e o templo cai. E aí ficava esse embate, tipo, é lei ou é graça? Romanos 10:4 diz aqui, ó, o fim da lei é Cristo, da lei de Moisés, para a justiça de todo aquele que nele crê. Aí ele vai dizer no 9. Pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do teu coração que Deus o levantou dentre dos mortos, você será salvo. Mas não é salvação espiritual, é a salvação na mente, porque o povo estava sem entender ainda. E Paulo era o ministro da graça, trouxe a graça de Romanos a Hebreus, as 14 epístolas pregadas pelo apóstolo Paulo. E ele vai dizendo assim, porque é crendo de coração, mente, que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem que todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Mas a moça estava decepcionada. Por quê? Porque dentro do que ensinaram a ela, tinha um fardo e um jugo de que ela não era de Deus. Efésios 1:4 diz que ele nos elegeu nele, bem antes da fundação do mundo. Se é antes da fundação do mundo, como é que eu vou aceitar ele? Ele me escolheu. Bem antes de existir o mundo, ele disse, lá vai o meu espírito no tempo hábil e vai se manifestar na experiência de Sandro. Meu filho espiritual vai se manifestar na experiência de Sandro. E no tempo hábil, eu começo a confessar com os meus lábios que eu creio nele. E você, João, e você, Maria, e você, Carlos, começa a manifestar. E você começa a ter a responsabilidade aqui, sabendo que certas coisas não convêm. Sabendo que pelo fruto conhecereis a árvore boa gera fruto bom.
sabendo que a paz que excede todo entendimento não é a do mundo, mas é a dele. Que a sabedoria que vem do alto, pensar nas coisas que são de cima, do alto e não nas coisas que são da terra. E ele disse lá em João 13,34, meus filhos, um mandamento, um novo mandamento, vos dou. Ele tira o 613 e deixa um mandamento, qual? Amarás seu Deus acima de todas as coisas e amará o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama não vai andar mentindo, olha a graça. Quem ama não trai. Quem ama não furta. Quem ama não é leviano. Quem ama não vai agir na soberba. Quem ama vai agir na humildade. Quem ama não vai trazer fardo pesado, fardo e jugo pesado, porque o amor ágape, o amor genuíno, o amor altruísta vai se manifestar na vida do eleito. E ele vai dizer aqui, no verso 15, eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, e como que irão falar sem que sejam enviados? É sobre isso que as Escrituras falam quando afirmam como são bonitos os pés daqueles que pregam o Evangelho da paz com Deus. Evangelho significa boas novas. E trazem notícias, e eu estou trazendo nesta manhã para a honra e glória de Deus, alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm anunciando o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. Eu resolvi falar da sabedoria, trazendo este conhecimento, para que você venha refletir. Não tem um versículo na Bíblia que Jesus disse, levante a mão, vá em um local e me aceite, eu vos escolhi. Mas o homem, alguns por zelo, outros por quererem ministrar assim, trazem textos fora de contexto. Não tem. Confessar é você dizer, eu creio em Deus. Pronto. Você crê nele? Meu espírito está se manifestando na vida de Maria, de João, de Sandro. Manifesta o amor do Pai. Porque não foi vós que me escolheste, ele disse, foi eu que vos escolhi. Os eleitos de Deus estão aí. Não é a religião A, B, C, D que vai dizer. E nós não temos direito de julgar, nem dizer quem é e quem não é. Mas pelo fruto, ele conhece a árvore. O que eu faço de bom é Deus. O que eu faço de ruim sou eu mesmo. Um lindo final de semana. Reflita. Isso é paz. Isso é sabedoria. Isso é conhecimento. Isso são coisas irrefutáveis. Isso é a graça de Deus. Tudo incrível. Um lindo final de semana para todos vocês. Vivam, desfrutem, manifeste o bom perfume que é o conhecimento dele. Tamo junto. A sabedoria.